Olá, no vídeo de hoje eu trago a você a história de Samuel. E tudo começa quando Ana pede a Deus um filho. Existia uma mulher chamada Penina que caçoava muito de Ana por ela não possuir filhos. Foi então que Ana decidiu clamar, pedindo ao Senhor um. E ela foi ao santuário de Deus e lá, quando ela estava orando, em silêncio, em espírito, apenas os seus lábios mexiam. E o sacerdote daquela época, chamado Eli, pensou que ela estava bêbada. Mas na verdade, ela estava orando, clamando ao Senhor tão intensamente, e Deus ouviu a sua oração, fazendo com que ela tivesse um filho com o seu marido Eucana. Deus tinha um grande propósito na vida de Samuel, ao ver que os filhos de Eli estavam sendo corruptos para com as ofertas que entravam na tenda da presença de Deus, o Senhor. Deus também percebeu que Ana só possuía um filho, e esse filho foi dado para servir no santuário de Deus, o Senhor, ou seja, Samuel. Então, Deus fez com que Ana tivesse mais 5 filhos e fosse muito abençoada com esses 5 filhos. Além dos filhos de Eli estarem sendo corruptos para com as ofertas que entravam na tenda da presença de Deus, o Senhor, eles também tinham relações sexuais na tenda da presença de Deus. E eles estavam cometendo 2 pecados ao mesmo tempo: o pecado da fornicação e também o pecado de não respeitar a presença que estava naquele lugar, a presença de Deus. E Deus mandou um profeta para que este profetizasse contra a família de Eli. E este disse: assim diz o Senhor, não permitirei que a sua família continue no sacerdócio. Será levantado um sacerdote que será fiel e obedecerá às minhas leis. E quando Deus estava dizendo isso, ele estava se referindo a Samuel. E Deus apareceu a Samuel no capítulo 3, no versículo 4 ao versículo 10, que está escrito: então o Senhor Deus chamou: Samuel, Samuel. Estou aqui, respondeu ele. Então correu para onde ele estava e disse: o Senhor me chamou? Estou aqui. Mas Eli respondeu: eu não chamei você, volte para a cama. E Samuel voltou. Então o Senhor Deus tornou a chamar Samuel. O menino se levantou, foi aonde estava Eli e disse: o Senhor me chamou? Estou aqui. Mas Eli tornou a responder: eu não chamei você, filho, volte para a cama. Samuel não conhecia o Senhor, pois o Senhor ainda não havia falado com ele. Aí o Senhor chamou Samuel pela 3ª vez. Ele se levantou, foi aonde Eli estava e disse: o Senhor me chamou? Estou aqui. Então Eli compreendeu que era o Senhor quem estava chamando o menino e ordenou: volte para a cama, e se ele chamar você outra vez, diga: fala ao Senhor, pois o teu servo está escutando. E Samuel voltou para a cama. Então o Senhor veio e ficou ali, e como havia feito antes, disse: Samuel, Samuel. Fala, pois o teu servo está escutando. Respondeu Samuel. Deus se revelara a Samuel para confirmar que tudo o que havia dito contra a família de Eli iria se cumprir. Samuel não queria dizer as coisas que Deus lhe tinha revelado para Eli, mas Eli insistiu tanto que Samuel teve que contar. E existiu uma guerra contra os filisteus e os israelitas, e no primeiro dia os israelitas perderam mais ou menos 4.000 soldados. E eles pensaram: vamos trazer para cá a Arca da Aliança, e com certeza Deus vai fazer com que a gente possa vencer esses malditos filisteus. Mas eles estavam errados, pois os planos de Deus não era esse. E Deus fez com que os filisteus derrotassem os israelitas. Nessa batalha, Ofni e Finéias, filhos de Eli, morreram, e a Arca da Aliança foi tomada pelos filisteus. Quando Eli soube do que havia acontecido, caiu da cadeira e quebrou o pescoço.
e a Arca da Aliança foi levada para o templo do deus Dagom. E na manhã seguinte perceberam que a imagem do deus Dagom estava de cara no chão, de frente com a Arca da Aliança. No outro dia, perceberam que a imagem do deus Dagom estava novamente com a cara no chão, de frente para a Arca da Aliança, mas desta vez a imagem do deus Dagom estava com a cabeça fora do corpo e os braços a mesma coisa. Depois de se passar 7 meses, a Arca da Aliança foi levada para a cidade de Jearim, e lá um homem chamado Eleazar a cuidou por 20 anos. No tempo em que Samuel governava Israel como juiz, ele fez um discurso dizendo a todos: abandonem as imagens da deusa Astarote e do deus Baal, e voltem os seus corações para o Deus que vive nas alturas, o Deus que realmente existe. E o povo adorou. Mas como o povo era inconstante, pediu a Samuel um rei, rejeitando o próprio Deus como rei. E Deus disse a Samuel: não fique triste, Samuel. Eles não rejeitaram apenas você, mas como também me rejeitaram como rei. Faça o que o povo está pedindo. Vá e unja um homem da tribo de Benjamim, que vai estar procurando alguns animais. Quando ele chegar, você deve ungí-lo como rei. E assim Samuel fez. Depois que Saul foi ungido rei e se tornou o rei de Israel, Samuel fez uma mensagem de despedida a todo o povo. E nessa mensagem, Samuel alertou ao povo dizendo: eu vou orar a Deus, pedindo que ele traga chuva e trovejamentos, para que vocês reconheçam que erraram, que pecaram, a pedir a Deus um rei para vocês. E o povo reconheceu que havia pecado contra Deus, o Senhor. E existia uma guerra entre os israelitas e os amalequitas. Nessa guerra, o próprio Deus disse: vá e destrua completamente tudo o que é deles. Mas Saul não obedeceu às ordens de Deus, trazendo alguns animais e ovelhas. Em resposta ao ato de Saul, Deus disse: é melhor obedecer a mim do que me oferecer as melhores ovelhas. E assim como Saul rejeitou a Deus, Deus também o rejeitou. E disse a Samuel: vá e unja um novo rei para Israel. E Deus estava se referindo a Davi. Depois de muito tempo, Samuel morreu e foi sepultado em sua casa em Ramá. E o que nós podemos tirar da história de Samuel é que não podemos ter medo da voz de Deus, o Senhor, mas devemos sim a todo momento aguçar os nossos ouvidos, porque Deus sempre está se comunicando conosco. E no próximo vídeo eu trarei a história de Saul, o primeiro rei de Israel. Tchau!